sejamos agraciados com a paz que o Mestre sempre nos deixa. Bom, eu vou tentar passar um pouco do que eu consegui absorver e estudar esses dias, que foi meio corrido essa semana, então eu pude aprofundar um pouco mais. Então, se alguém tiver alguma coisa para acrescentar agora, fica à vontade. Eu vou falar um pouco de tolerância e respeito, né? Nós vemos nos dias de hoje, mas não só de hoje, porque a tolerância, tanto a tolerância como o respeito, né? Nós vamos falar muito de intolerância e falta de respeito, né? E nunca de tolerância e respeito. Porque a intolerância, ela parte de ambos os lados, né? Tanto religioso como fisicamente, sexualmente, né? Então, são várias formas de intolerância. Mas como trabalhar ela, né? Como ser tolerante? Eu acho que assim, hoje é muito raro falarmos sobre a tolerância. A maioria das vezes falamos só do lado mal, né? A falta de tolerância. E a tolerância vem do latim, né? Tolerantia, do verbo tolerar, que significa suportar, né? É uma atitude de respeito aos atos do ponto de vista dos outros e a compreensão com a forma de pensar do outro indivíduo. Ou seja, né, não tem como trabalhar a tolerância sem o respeito. São duas coisas que andam completamente juntas, né? Se para ser tolerante a gente tem que respeitar o indivíduo, então ela anda junto uma com o outro, né? Não tem como a gente sair fora, não tem como eu falar da tolerância sem falar do respeito, né? É um tema muito abrangente porque existem várias formas de intolerância, como eu falei, né? E eu acho que a principal base da humanidade foi a intolerância religiosa, a qual a gente trabalha desde os primórdios até hoje, né? E essa intolerância, ela gerou várias guerras, ela gerou vários conflitos, aos quais ainda se gera, né? A gente pode, às vezes, fazer de conta que a gente não passa por isso, mas aqui dentro do nosso país mesmo, é muito grande a intolerância religiosa, por mais que a gente ache que aqui é laico, né? Mas ainda existe. Menos de 2 semanas atrás, uma menina saindo do culto da casa de Umbanda, ela foi apedrejada por um grupo de evangélicos, né? Então, se faz 2 semanas. E engraçado que a mãe e o pai dela é evangélico. Então, olha como que são, né, a falta de entendimento, a falta de respeito nos traz, né, a achar que nós somos os donos da palavra, né? E chega ao ponto de apedrejar. Parece que a gente voltou lá nos tempos do Cristo, né? Quem nunca errou que atira a primeira pedra. Só faltou perguntar para não fazer de novo, né? E faltou discernimento dos irmãos que supostamente estudam, né? Se tivesse lembrado dessa passagem do Cristo, eu acho que muito provavelmente não teriam jogado a pedra, né? Porque a religião, ela é de igual para todos, né? Eu tenho um trecho de uma pessoa muito coerente, né? Que ele diz assim, ó: para mim, as diferentes religiões são lindas flores, movimentos, lindas flores do mesmo jardim, ou são ramos da mesma árvore majestosa, portanto, são todas verdadeiras, ou seja, são todas iguais perante Deus. E engraçado, vindo de quem veio essas palavras, a gente deve achar que veio de uma pessoa devotada ao cristianismo, né? Mas não, essas palavras veio de Gandhi, né? Então, você vê o grau de espiritualidade que ele se encontrava e o respeito às outras religiões, né? Porque a gente sabe que ele lutou e tirou os domínios da Inglaterra
da Índia sem violência, né? E depois tentando lutar contra as diferenças religiosas que se encontravam dentro do seu próprio país. Inclusive, ele foi morto por causa das diferenças religiosas do país, né? Acabou morrendo por aquilo que ele lutava. Mas não deixou de ser grandioso o trabalho dele, né? Porque a gente pensa assim, que essas palavras vão vir do religioso, e Gandhi não era um religioso, né? Ele era um advogado, mas conhecia plenamente a palavra e respeitava completamente, né? Ele mesmo disse, uma vez perguntaram para ele o que ele achava do Cristo, né? E ele, muito sábio, falou que a palavra do Cristo poderia acabar tudo. Se sobrasse só o sermão da montanha, a humanidade estava salva. Então, quer dizer, ele respeitava tremendamente as palavras do Cristo. Isso é ser sábio, né? Sábio é saber respeitar as diferenças um do outro. É a grande diferença do inteligente e do sábio. O inteligente, às vezes, ele acha que a palavra dele prevalece, né? A sabedoria dele prevalece sobre os demais. O sábio verdadeiro não, ele aceita as diferenças. Ele absorve aquilo que é de bom para ele e passa para os outros, né? Isso é muito, muito bonito, né? E diz-nos Paulo também, suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros, né? Quando se tiver queixa dos outros, assim como Cristo vos perdoai, assim fazei vós, né? Ou seja, o respeito mútuo, né, um com o outro, errando ou não, a gente vai caminhar junto e respeitar uns aos outros, senão a gente não consegue a evolução desejada, né? E quando a gente fala tolerar um ou outro, a gente ainda lembra aquele negócio assim de eu sou obrigado a tolerar, eu vou ficar com esse rapaz, eu sou obrigado, né? Eu estou no trabalho e no trabalho nós sabemos, né, que nós não gostamos de todo mundo e nem todo mundo gosta da gente. E esse não é o objetivo nosso, né? Que todo mundo goste da gente, não tem como a gente fazer isso. Mas a tolerância e o respeito tem como a gente controlar isso. E isso que é o mais importante, né? Porque a tolerância, diz o Joana de Ângeles, que a tolerância é o livramento de todas as nossas mazelas, né? Se nós sabemos trabalhar a tolerância, que é o primeiro passo, o perdão, que depois, né, se tornará o amor infinito. Porque se eu tolero a pessoa, eu não preciso amá-la infinitamente, mas eu tenho que respeitar, principalmente as diferenças de pensamento. Porque nós não temos o livre-arbítrio de escolhas, né? Se Deus já não deu isso para nós, por que a gente não pode deixar o outro ter o livre-arbítrio dele e fazer as escolhas dele, né? Isso é uma forma de respeito. Porque ele deu para nós as escolhas e nós temos o direito de pensar um diferente do outro, de querer aprender coisas novas, né? E o legal da gente querer isso e aceitar, quando vem uma ideia diferente e a gente aceita, e aceitar não quer dizer que eu comuno com a ideia da pessoa, ela é minha, eu vou absorver ela para mim e vou seguir aquilo que ele falou. Não é isso. Eu vou absorver aquela ideia e de alguma forma eu vou ver o que é de melhor e que encaixe com a minha. Porque a gente vê muito, somente no trabalho, a gente entra no trabalho, né, e vê que as pessoas mais antigas no trabalho lá falam, esse cara está velho, não sabe de nada, eu estou chegando agora que né? E esquece que aquela pessoa passou por todas as coisas já que talvez você vai passar. E não tem capacidade de sentar com ele, e como que é aqui? Né? O que eu faço? Você me ajuda? Respeito pela pessoa. Mas nós, naquela, né, a gana de eu sou novo, eu sou bom, eu acabo deixando de respeitar aquela pessoa e às vezes até ignorar. Né? A gente vê muito isso, de ignorar as pessoas mais velhas, de deixar de lado ela, uma falta de respeito tremenda pelaquela pessoa que já passou a vida inteira e tem muita coisa para passar para nós. Bobo da gente achar que não vai passar nada, né? Até o cara que lava o banheiro tem uma coisa para passar para nós, porque passou por coisas que a gente ainda não passou, né?
Antes de eu vir para cá, eu fui abrir um vídeo no Facebook e acabei encaixando por falta de tolerância. Os meninos na escola particular fizeram uma maquete, mostrando lá no Rio de Janeiro, mostrando as favelas, né? E os meninos pegaram, já 15, 16 anos, começaram a brincar lá e o outro filmando. E tinha um bonequinho, né, negro no barraquinho, e eles quebrando o barraco e falando: esse daqui tem que morrer, vamos matar ele. Era uma brincadeira, né? Só que com um grau de racismo muito grande, né? Olha que coisa. Às vezes a gente acha que isso não existe mais, mas existe. Isso já está encrunhado no coração nosso sem perceber, né? A falta de... Será que veio da família? A gente às vezes se pergunta, né? Será que a família ensinou isso? Eu creio que às vezes não, às vezes já vem da pessoa, né? Muitas vezes também a família já traz esses pressupostos, essas intolerâncias, né? Porque hoje em dia, para criar um filho, basta virar as costas, deixar ele fazer o que quer e hoje está liberal, né? Pode fazer tudo. Antigamente o pai cuidava da gente com um chicote, né? Dava tapa na orelha, você não fazia direito. Você não respeita. Meu pai falava muito: não respeita lá para você ver se eu não vou te quebrar. É o jeito dele, eu respeito, que era o jeito que meu pai aprendeu lá na frente, né? Hoje eu não guardo o rancor do que ele me ensinou e do que ele fez comigo. Isso que é bonito, né? Porque a gente olha hoje, falta de respeito tremendo com os pais, né? Falta de respeito com outras pessoas, e às vezes o pai e a mãe, seu filho me tratou mal. Ao invés de repreender a criança, falar: mas é a fase. Gente, não tem fase por respeito. O respeito começa lá no berço, né? A tolerância começa lá no berço. Mas é que eu falei, hoje está fácil. E não é assim, né? A gente usa uma frase muito lá no meu trabalho, os adolescentes que chegam, que é assim: ó, respeita para ser respeitado, né? Esse é o pressuposto, né, inclusive na questão 822 do Livro dos Espíritos, perguntado, até eu anotei aqui, porque é muita coisa para mim lembrar, né, que no final: sendo iguais perante Deus, devem os homens ser iguais às leis humanas? E a resposta foi essa: primeiro princípio da justiça é este: não façai aos outros o que não queres que seja feito a você. Então, às vezes eu falava e nem lembrava disso, né? Hoje, estudando e vendo, é uma coisa que a gente... É uma parte cristã que a gente usa no dia a dia, né? Tudo que a gente aprende, a gente usa. E por que a gente fala respeita para ser respeitado? Porque muitas vezes vem da rua o adolescente infrator, já criado num ambiente completamente deturbado, com a família, com droga, com polícia e agressão, violência, aquilo tudo, né? E às vezes a gente não percebe, chega lá e a gente acha que tem que tratar do modo grosso de falar igual ou pior que um animal, né? E a princípio eu vejo que isso é uma coisa que se criou no âmbito social, né? Porque acaba sendo, e é real, né? Acaba sendo tratado como bandido, como, sabe, e lá no fundo tem todos os problemas sociais que a gente às vezes nem olha. Não que a culpa é da sociedade, mas o princípio básico é a família. Isso se perdeu. Então, porque a primeira coisa que a gente tenta fazer é mostrar para eles o respeito. Você me respeita, que eu te respeito. É lógico que eu não vou tratar irmão. Muitos colegas ainda têm, né? Mas assim, eu faço a minha parte, né? E tem muita gente que ainda faz. Então, o respeito. E quando ele fala com respeito, eu falo: você lembra porque eu te falei lá no começo? Você não tem que falar nada para mim, porque lá eu te falei: respeita para ser respeitado. Se você não me respeitou, eu não teria nenhum porquê de estar falando assim com você. Por quê? Porque, de alguma forma, ele não aprendeu isso. Não tem como eu cobrar ele uma coisa que ele não aprendeu ainda. Não aprendeu a ter respeito. Como que eu vou cobrar? E isso é para o dia a dia, né?
Como que eu vou cobrar o entendimento do colega se ele não tem o entendimento? A qual eu acho que eu tenho, porque eu acho que eu tenho, mas não tenho. Porque se tivesse, eu nem dava bola para aquilo que ele pensava, porque o que ele pensa é dele. A inteligência é dele, o pensamento é dele e o grau de evolução é dele. Né? Mas como conviver tolerantemente, né? Respeitando, desde o começo, né? Desde do princípio básico de tudo, desde o pensamento, desde a... Né? Emmanuel nos traz um ensinamento, né? Ele fala para o Chico sempre, né? Esqueçam-nos assim todo o mal, para construirmos todo o bem ao nosso alcance. E para que possamos agir dessa forma, é imperioso suportarmos como irmãos, aprendendo com o Senhor que vos tem tolerado infinitamente. Olha isso, o Senhor tem nos tolerado infinitamente. Nós somos intolerantes perante Deus. Ele tem que nos tolerar para aguentar todas as nossas mazelas. Olha que interessante, né? Ele nos tolera porque nós não podemos fazer igual um com o outro, né? Se ele nos tolera, nós fomos criados à sua imagem e semelhança, por que não tolerar o companheiro? E tolerar é respeitá-lo, né? De alguma forma, como eu disse, não é amá-lo, abraçar e falar assim, não, eu tolero você é meu parceiro, né? Ou falar para o outro colega, eu tolero aquele cara lá. Ah, tá. Isso não é tolerar, né? Isso não é. E você pode ver que isso é uma coisa... Isso acontece conosco todos os dias. Quando a gente não tem quando a gente não gosta da pessoa mesmo, acho que é hipocrisia falar que a gente ama todo mundo. Tem sempre aquela pessoa que a gente não tolera ou não gosta. Isso é fato. E é fato quando a pessoa chega perto e está numa roda de conversa, você muda o assunto, ou você olha para baixo para não olhar para o rosto da pessoa. Isso não é tolerar. E quando vem a ideia daquela pessoa, primeiro você pensa, coitado, não sabe de nada. E é isso mesmo. Isso não é tolerar, né? Isso não tem como, isso acontece com todos nós. Porque ainda somos seres rastejantes, né? Não somos... Vamos de nós achar que a gente sabe tudo, que a gente pode tudo, né? A gente não pode nada e não sabe de nada. A gente tem que, como diz o colega, baixar a bola e pelo menos crer no nosso mestre um pouco, né? E por que nós ainda temos essas atitudes preconceituosas e exclusivistas? Né? A gente ainda tem isso porque nosso pensamento é limitado e egoísta ainda, né? Sempre nós estamos com a razão, não o outro companheiro, né? Nós sempre estamos com a razão. A gente nunca aceita que o companheiro tenha a razão, né? Aí você vai falar, mas você está falando de religião até agora? Sim, isso se encaixa tudo, né? Porque quantos aqui que não têm amigos de outras crenças, de outras religiões? O Espiritismo é sempre aquela religião que todo mundo tem preconceito, como é a Umbanda, todos que mexem com o sobrenatural, o espírito é considerado do mal, né? Isso aqui não... Nós trabalhamos com esse preconceito diariamente, né? Eu falo que no começo a gente tinha vergonha, que religião você é? Eu sou católico, quando chegava, oi você, eu sou espírita, né? Quê? Eu sou espírita. Ah, você é espírita? Não, fala mais baixo, né? Era assim, hoje não, hoje eu grito, eu sou espírita. Ou pelo menos tento, né? Porque ainda não sou ainda, né? Estou tentando ser. Mas isso é fato, né? Porque a grande maioria é evangélica, católica. Hoje os evangélicos estão crescendo demais, né? Porque as outras religiões têm um dogma muito forte e muita gente está saindo disso, né? Mas a gente tem um crescimento também espiritual em geral.
Mas o porquê? A gente está numa roda de amigos, isso acontece. Né? Por que eu falei isso? A gente está... E sempre tem aquele amigo que quer, não evangelizar, mas quer obrigar a gente a mudar de opinião e mudar de religião. Não, porque você vai acreditar em espírito, acreditar em demônio, está escrito na Bíblia. Tá bom, você está certo, eu concordo com você. Não, mas não, tá bom. E quer que muda. Eu vou te levar lá, você vai ver. Não, eu vou, sem problema, eu vou com você. Minha opinião não vai mudar porque eu vou lá. Aí que tá, a gente pode ir. Porque é até bom, porque a gente tira aquele preconceito também com a outra religião, que não deixa de ser moralmente boa. Porque toda religião, ela é boa. Né? Perguntaram uma vez para o Chico, a sua religião é a melhor? E ele falou, sim, minha religião é a melhor. O Espiritismo é o melhor. Para mim. Para mim. Ela é melhor para mim. Para mim também. Ela é melhor que eu tenho. Só que para o meu colega às vezes não é. Então para nós o Espiritismo é a melhor religião que existe. Mas para o colega não é. Então a gente tem que respeitar. E não olhar, que às vezes fala assim, ele não, às vezes está falando lá, e nunca no tocante de reencarnação, né? Porque a maioria das outras religiões não tem o tocante da reencarnação, que para eles isso não, ainda é uma peça de xadrez que não se encaixa na ideia deles, né? Então, quando começa a falar sobre isso, a gente percebe que tem aquele preconceito ainda, né? Ou a não aceitação. Não, isso não existe. Aí você mostra para ele, ou tenta mostrar, falou assim, Elias, que foi... Não, isso não existe. Eu vou dormir. Falei, tudo bem, quando você acordar, eu estou aí para te ajudar. Ah, mas você vai para o inferno. Eu falei, então quando você acordar, você me tira do inferno, por favor. E é mais ou menos assim. Porque se a gente for brigar, se a gente for... Aqui passa... A gente vê os exemplos de pessoas se matando pela religião, um matando porque não aceita o outro. Já pensou? Dentro da minha casa, dentro da minha família, eu tenho meu irmão que frequenta a academia filosófica, que eu nem sei que religião que é que eles pregam, né? Mas são espiritualistas. Minha irmã que não frequenta nada. Meu pai que é espiritualista e minha mãe que é católica. Você imagina se tiver uma intolerância dentro da família, vai matar um outro. Né? Nós vamos matar um outro. Porque são pensamentos diferentes. Ninguém pensa igual a ninguém, né? E por que nós nos adaptamos melhor à doutrina espírita? Porque ela mostra o caminho para nós, né? E o caminho é tolerar e respeitar, que é o primeiro passo, o perdão. Em momento algum, ela cobra de você que você tem que ajuizar, você tem que ir lá e rezar seus 330 Pai Nosso, porque eu acho que a grande maioria aqui teria que, uma grande parte teria que rezar de 300 para cima, né? Para poder pagar o que foi feito, né? Muita gente aqui tem que pagar, né? E como nós sabemos que não é bem assim, né? Que a nossa dívida vai pagar trabalhando, então a aceitação é melhor. Mas quem nos diz que nós somos cientes que já passamos pela Terra várias vezes, quem nos diz que anteriormente nós nos sentamos dentro de uma igreja evangélica, dentro de uma igreja católica, né? Isso eu estou falando lá nos antigos. E quem aqui, antes de estar sentado no centro espírita e escutando isso que eu estou falando, não sentou antes dentro de uma igreja evangélica ou de uma igreja católica? Muitos aqui, né? Sim, continua sendo, né? Porque a palavra é a mesma. Como o Gandhi disse, é uma árvore com várias raízes que procura a mesma coisa, Deus. Né? Amar ao próximo como a ti mesmo. É o que a gente teria que fazer, que é o mandamento maior do Cristo. Mas por que ele já deixa isso? Se a gente amar ao próximo, nós vamos ser tolerantes, nós vamos ser respeitosos, porque a gente não vai poder fazer aquilo que... Né?
Porque ele fala, Emmanuel falou para amarmos como irmãos. Eu fico até meio assim, porque tem irmãos que não se amam ainda, né? Ainda está na rixa ali ainda, né? Mas a grande maioria, né, se ama, né? Irmão é um pedaço um do outro, né? Então, quando ele fala amar como irmãos, mas quando ele fala amar como irmãos, não é irmãos de carne, né? E sim de alma, de espírito, amar como Cristo nos amou. E isso é uma atitude muito bela, né? E muito raro, né? É muito... Por que fala assim que muitas das vezes, né, são almas, esse tipo de pessoa que às vezes não, que gosta de sempre de pôr a palavra dele na frente, né? Ou não escutar o outro camarada, outra pessoa, né? Porque por não tolerar, ou por achar que a palavra dele é sempre a correta, né? Tudo que ele vai falar, a palavra é sempre a correta. E eu li um trecho no site da FEB que fala assim, que essas pessoas são almas muitas vezes alegres, são pessoas alegres, expansivas, né? Que adoram brincar, chamar a atenção, pela vivacidade e pelos modos palafatosos. Olha que interessante, né? Se a gente começar a reparar, não por maldade ou por vaidade, mas pelo entendimento, né? Que são pessoas expansivas, espalafatosas, que as ideias estão sempre para frente, né? Dão risadas contagiantes e falam sempre em tom alto. E isso é verdade, né? A pessoa, quando ela começa a querer debater com alguma coisa que às vezes ela acha que aquela é a razão dela, ela sempre tenta se sobressair no tom de voz. Repara para você. Começa, quando vê que não aguenta, já está o tom de voz vai sobressaindo. Por quê? Porque a razão dela, eu tenho que mostrar que eu estou certo, eu não vou perder para ele. Inconsciente, às vezes, a pessoa faz isso. Né? Ela fala alto, ela se expressa de uma maneira que deixa marcado. Por quê? Porque para ele a razão dele sempre é a verdadeira. Né? E são raras as vezes que a gente para escutar o que o outro tem a dizer. Né? Porque a maioria das vezes nós queremos ter a razão, mas não conseguimos sentar e escutar o que o outro tem para nos dizer ou para nos explicar. É aquilo que eu falei, muitas vezes as pessoas se isolam, principalmente as pessoas que não que não tenham uma opinião formada, mas que às vezes não consegue se expressar, ou tem é mais acanhado, é mais vergonhoso. Essa pessoa tende a se isolar um pouco, porque ela não tem como se expressar. Ela tem as amizades, tudo, mas quando tem que impor suas ideias, para ela é mais confortável e com tudo que o outro fala. Isso às vezes é preocupante, porque traz a gente num ato depressivo, que às vezes a pessoa só fica isolada, ou dentro do ambiente de trabalho, aquela pessoa mais velha, que às vezes, eu reparei que uma vez isso aconteceu conosco, isso que eu estou falando, que o colega estava passando por uns momentos depressivos na família, e ele ficava isolado. Aí eu falei, pessoal, por que o colega está lá, separado? Eu falei, não sei, ele quer ficar sozinho? Cara, estranho, porque até ontem você estávamos todos juntos, né? Por que o cara está lá? Aí você vai sentar com o colega e ele fala, olha, eu estou passando por isso, por aquilo outro, né? Não, vamos sentar todos juntos lá, você fica aqui sozinho não, tal. E a gente vê que às vezes falta isso, né? Às vezes você não está no dia bom e você vai falar, né, às vezes fora do padrão que você fala. E nós ignoramos, aí a gente acaba brigando, acaba saindo fora do respeito, principalmente dentro de casa, porque a mulher tende a acordar nos dias que acorda naquele estado de nervosismo, a gente tem que tolerar.
Porque o homem acorda todo dia no estágio de intolerância. A mulher acorda de vez ou outra, tá? Então, o dia que ela acorda de vez ou outra, nós temos que tolerar. Mas em todo dia ela tolera nós, né? Porque todo dia a gente acorda de mau humor. E às vezes, por falta de sentar e conversar um com o outro, perguntar, mas o que está acontecendo? Né? E por que você está fazendo isso? Por que essa briga um com o outro? Né? Falta isso no casal. Falta isso em todo mundo. Não vai faltar dentro de casa. Essa falta de tolerância, de sentar um com o outro. Como é que foi seu dia? Né? Ou eu não quero falar do meu trabalho. O problema foi no trabalho. Mas e aí? O que eu posso fazer para te ajudar? Vamos sair, vamos dar uma volta, né? E se abrir um com o outro. É a melhor maneira da gente se acertar, né, tolerantemente, principalmente dentro de casa. Porque não existe a casa perfeita, a casa dos sonhos, as amizades perfeitas, isso não existe. Ainda nesse plano não existe. A felicidade não é deste mundo, foi isso que Cristo nos falou, né? Então nós percorremos ela todos os dias em busca. Nós temos momentos de felicidade. E esses momentos são meros ciscos de areia. Nós não sabemos ainda o que é felicidade. Nós ainda temos medo. Quem aqui não tem medo de morrer? Qual espírito que não tem medo de morrer? Levanta a mão. São poucos. E a gente lê, a gente estuda, a gente sabe que a vida só começa quando eu morrer, que eu não vou morrer. É o corpo. E mesmo assim a gente tem medo. Mas a gente não tem medo da morte, gente. A gente tem medo de deixar as pessoas que a gente ama. Não é da morte. A gente não tem medo de morrer. Mentira, a gente não tem medo de morrer. Porque se eu não tivesse nada, eu morria agora. Mas eu tenho filhos, tenho esposa, né? Tenho meu pai e minha mãe. Então ninguém quer, né? Ninguém quer perder. E quando a gente perde, que a gente não perde, porque perda é uma coisa que a gente nunca mais vai ter. E não é verdade, a gente não perde. A gente só se separa por momentos poucos, né? Por isso que nós temos que começar a trabalhar nossa tolerância e nosso respeito. Porque se a gente não vai morrer, não vai acabar, e a gente não consegue tolerar o camarada, você acha que quando a gente desencarnar, nós vamos tolerar ele só porque desencarnou? A pessoa vai deixar de ser boa e eu vou deixar de não gostar dela porque ela desencarnou? De forma alguma. Jesus falou, se acerta enquanto vocês andam na mesma caminhada, porque depois é complicado, né? Porque às vezes você foi primeiro, o outro ficou, aí começam os atos de obsessão. Por quê? Porque nós não toleramos um ao outro. É mentira quando a gente fala que a gente tolera uma outra pessoa. Não tolera. Não tolera. Né? Porque eu perdi a paciência. Ninguém perde a paciência. Você perdeu uma coisa que você não tem? Não tem como. A paciência é uma virtude, ela não se perde. Se você tem, acabou. São poucas as pessoas centradas que têm isso. Né? E isso, como que é isso? Trabalhou tolerância, trabalhou respeito, automaticamente ele tem paciência. Ele é uma pessoa paciente, e nem sempre ela tem que ser a pessoa mais centrada do mundo. Mas ele já trabalhou esse sentimento, ele consegue controlar. E nesse plano é difícil controlar a paciência, gente. É difícil controlar a tolerância, é difícil. Cada dia que passamos aqui é um dia de luta. É um leão por dia que a gente caça. Ou mais. Ou mais. Por quê? A gente acorda bem, às vezes, mas bem demais. Fala, nossa, hoje o meu dia vai ser tranquilo, hoje vai ser... Vira a rua, fura o pneu da moto. Você fala, mas não é possível. Acordei tão bem. Aí o borracheiro está 10 quarteirões de você. Aí você chega no borracheiro e fala, nossa, cara, você empurrou daqui lá, rasgou a câmara de ar. Eu falei, nossa, aí assim vai. Aí no meio do almoço tem outro problema. Né? Aí você vai ver que até nos melhores dias, Deus nos dá provas que nós temos que controlar isso. Né? Às vezes passa, aí começa a ver os problemas, você já começa a mudar o comportamento. Primeira pessoa que pisa no seu carro, você esquece da tolerância. Aí você vai lá e
enfia a facada no coitado. O cara falou, nossa, cara, foi essa educação comigo, deu uma patada. É lógico, ele não... Desculpa. Ele não sabe o que você passou o dia. Né? Ele nem tem a obrigação de saber. Mas, se nós começarmos, nós que estamos tentando ser espíritas, e começar a tentar, assim, a pelo menos analisar o porquê que aquele colega fez isso comigo, se é uma pessoa que você já tem problema diariamente com ela, é uma coisa. Você já tem os problemas diariamente com aquele ser, de alguma forma você vai ter que acertar com ele, uma hora você vai ter que se acertar. Espero que não seja no final do dia, né? Ou no final da vida, que seja antes. Mas quando é uma pessoa que a gente gosta e ela te dá uma palavra, não precisa ser muita coisa não, uma palavra que você não gosta, a gente tem que analisar. Porque se a gente gosta, a pessoa também gosta da gente, a gente falou, alguma coisa aconteceu, então eu vou respeitar e vou deixar isso para lá, amanhã eu vejo por que aconteceu. Isso acontece. Amigos, às vezes, está no dia fora do normal e acaba, né? Às vezes você está fora do normal, você acaba falando com a esposa de uma forma diferente. Seria bom que não, né? Se pudéssemos controlar tudo isso. Mas uma forma respeitosa é a gente aceitar. E é difícil aceitar o mau humor um do outro, não é? Melhor eu pegar e me afastar. E isso também é uma forma de respeito. Eu vou me afastar, vou deixar a pessoa lá, melhor hora eu venho conversar com ela. Porque também eu vou ficar lá, ô, e aí? O que você tem? O que você está passando? Isso não é uma forma de respeito, isso é exagero. E o exagero traz a intolerância. Porque chega uma hora que a pessoa não vai aguentar e vai te falar uma besteira tão grande que você vai falar, nossa, devia ter ficado quieto. E é isso. Sentiu que não está? Deixa lá, tranca a porta, faz sua oração e deixa a pessoa quieta. Uma hora, e aí, como é que você está? Está tudo bem? O que aconteceu? O que eu te fiz? Não, você não fez nada. Já fez várias vezes. O que eu te fiz? Não, não fiz nada. Não, você não fez nada. É que não estava legal. Você foi falar comigo naquela hora. Verdade, devia ter ficado quieto. E ficava insistindo. Bom, mas eu te fiz uma coisa? Te fiz uma coisa? Né? Nós fazemos isso. Porque a gente quer o bem da pessoa. A gente não quer o mal, né? E a gente acaba falando um pro outro, né? Isso é nosso, né? E... Não, explica outra coisa que acho que eu já até saí, tá vendo? A gente vai começar a falar, aí vem outro fala aqui na cabeça, fala isso, a gente acaba falando, né? Se uma pessoa pensa diferente, respeite ele pelo todo devido a fazer suas escolhas. Quem nos conhece a verdadeira alma, né? Ou seja, quem conhece aquilo que a outra pessoa já foi, que às vezes a gente não tolera a pessoa por fato de aquela pessoa não estudou, não tem a capacidade moral para falar nada para mim. Mas quem garante para nós que a capacidade moral dela é aquela que ela está passando aqui hoje? A bagagem espiritual dela não é outra. E às vezes a gente está falando aqui, mas se desencarnássemos hoje, ele estava lá na frente, eu estava aqui atrás. Quem nos garante? Quem nos garante que nós temos a palavra? Que tudo que nós falamos aqui está certo? Eu. Né? Às vezes tem pessoas que teriam muito mais condições de estar aqui falando do que eu. Mas nesse momento, sou eu tenho que tentar passar o máximo. Lógico, a gente vai estudando e vai aprendendo as coisas, né? E como eu disse, somente quando a gente fala de respeitar e de tolerar, né, isso eu falo em todos os âmbitos. Política, social, moral, religiosamente, porque, como eu disse, eu acho que a religião é o princípio básico para se acabar essa intolerância, desde que todos aceitem. É lógico que você vai falar assim, mas você acabou de falar que lá os dois evangélicos tacaram pedra na menina. E quem que me garante que também não teria espíritas tacando pedra na menina? Se ela fosse evangélica, não é? Então a gente não pode nunca olhar com esses olhos preconceituosos e achar que eu sou melhor, eu não tacaria pedra. Quem me garante se eu não taquei pedra naquela que Cristo foi lá, né? Tirar? Quem não errou que atire a primeira pedra. Não foi isso que ele falou para ela? Ela já estava esperando a morte. Ela já sabia que ela tinha feito
errado perante as leis do homem, não é? Mas Jesus veio tolerantemente, respeitosamente, ele não mandou ninguém fazer nada. Ele poderia ter falado, ninguém vai pôr mão nela. Não poderia? Não. Ele fala, tudo bem, vocês estão certos, está aí. Ó. Mas uns falam, quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Pode começar. Quem tem coragem, se olhar lá no íntimo, quem tem coragem? Se a gente olhar lá no íntimo, a gente tem coragem de xingar o outro? Não. A gente só faz isso porque a gente não se olha por dentro. A gente deixa a primeira impressão, o primeiro pensamento vir à tona. Não espera, né? A gente às vezes fala que tem que contar 70 vezes antes de falar, né? Foi isso que Jesus falou? Perdoar 70 vezes 7? Eu digo mais, acho que tem que perdoar 700 vezes 7. É infinito. A gente às vezes não consegue isso, né? Às vezes não, a gente não consegue, não adianta, a gente não consegue. Jesus nos ensina, se alguém te obriga a andar 1 milha, vá com ele 2. Isso para a gente terminar, né? Vá com ele 2. O que ele quis dizer? Que a primeira milha é não fazer o mal ao próximo, cumprindo com a obrigação de cristão. Olha que interessante. Cumprir a segunda milha consiste em amar o próximo para alcançar a elevação. Então, o que ele fala aqui, né? Que mesmo a pessoa fazendo mal para você, que você ande com ele, você o perdoe. Para quê? Para alcançar aquilo que a gente procura. Porque, na verdade, todos nós queremos alcançar a elevação. Todos nós queremos ser bons. Todos nós. Ninguém quer aquilo que o mal prevaleça. Nem na sociedade, nem na nossa casa, nem nos nossos amigos. A gente quer compartilhar só as coisas boas. Mas, às vezes, nós não fazemos o nosso papel. Na melhor hora que tem aprovação, a gente age por impulso. Não porque a gente quer. Porque às vezes a gente fica magoado com as coisas, as atitudes que a gente toma. Isso é o ideal, né? Santo Agostinho falava para a gente pegar o nosso livrinho no final do dia e anotar todas aquelas pessoas que a gente magoou e amanhã ir lá e consertar, ir lá pedir perdão, mas um perdão sincero, ele fala. Aquele perdão da alma, né? Mesmo que a pessoa não aceite, isso a gente tem que fazer. E quando a gente começa a fazer isso, a gente percebe que, às vezes, a gente está indo para o caminho certo. Porque você magoou a pessoa, não que você também vai ficar o resto da vida magoando e anotando no caderno, né? Você não está fazendo nada. Mas se você tenta fazer isso, que hora que você olha e fala, nossa, por que eu fui fazer aquilo, né? Eu preciso resolver isso hoje ainda, porque não está legal para mim. Isso é verdade, a gente se magoa quando a gente trata a pessoa mal, porque você fala assim, amanhã a pessoa vai fazer comigo, e aí? Então, como eu deixo aqui, que Jesus sempre nos fala, né? Ame ao próximo como a ti mesmo, que a gente consegue eliminar toda essa tolerância, a falta de tolerância, né, na verdade, e respeitar mais, né? E aos filhos, está escrito, honrar pai e mãe. Que a gente não esqueça de passar isso para eles constantemente. Isso é bíblico, honrar pai e mãe. Então, o que é honrar? É respeitar, amar o pai e a mãe, né? É isso que Jesus sempre nos prega, né? Amor, respeito, fraternidade, igualdade a todos. E que no âmago da nossa alma nós possamos melhorar cada vez mais, né? Tolerantemente. E quem sabe amanhã nós todos juntos podemos olhar para trás e falar, nossa, nós passamos por tudo aquilo, hoje nós estamos nesse plano feliz, tudo junto e trabalhando em prol de uma coisa só, né? Que eu acho que é o objetivo de todo mundo que procura uma melhora. É a melhora coletiva, não só individual, né? Então, agradeço por ter tentado passar alguma coisa e espero que eu tenha conseguido alguma coisa. E obrigado a todos que puderam vir aqui hoje, nesse domingo de manhã. E aos que não puderam também, né? Que tenham um ótimo domingo, possamos curtir nossa família com respeito e tolerância, né? Assim seja. Vamos fazer nossa oração.